Hoje eu trouxe para vocês um assunto que eu considero muito importante e que muitas pessoas têm me pedido para abordar aqui. E eu acho que eu tenho uma experiência interessante para contar para vocês, que é um pouco diferente do ponto de vista da maioria, e acho que pode ajudar vocês a pensar um pouco melhor sobre o assunto. E se eu puder aliviar um pouquinho da carga, né, que a gente carrega, principalmente na época que a gente está vivendo, eu vou ficar muito feliz. As pessoas têm me pedido para falar sobre conteúdo. E eu sei que isso mexe um pouco com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança e, de certa forma, até com a nossa sanidade, né? Eu mesmo já tive períodos aqui que eu fiquei bastante perdida, bastante confusa, que eu já passei noites sem dormir e que eu já fiquei em conflito com a minha própria identidade, sem saber o que eu produzia, o que as pessoas gostam, o que as pessoas esperam de mim e o que vende, se o que eu estou fazendo está certo, se vai pelo caminho certo, se eu tenho que ser mais vendedora, se eu estou sendo vendedora demais. Isso tudo acaba virando um turbilhão na nossa cabeça e a gente já tem muita coisa para lidar todos os dias, a gente já está num mundo cheio de conflitos e se a gente não tiver a nossa confiança muito forte nesse momento, a gente acaba ficando um pouco perdido e fica até difícil respirar no meio de tanta informação, de tanta coisa que está acontecendo, né, gente? Eu queria dizer em primeiro lugar que eu entendo vocês, eu sei como vocês se sentem, e essa não vai ser mais uma conversa sobre o que vocês têm que fazer para vender mais, ou como vocês têm que anunciar, ou como vocês têm que criar. A primeira informação que vocês precisam ter quando vocês vão criar conteúdo é saber o momento que vocês estão na carreira de vocês e para onde vocês querem ir. Não é porque vocês são vendedores, ou porque vocês vendem ensaios, ou porque vocês são fotógrafos que querem construir um negócio, que vocês têm que ser influenciadores. Então, quando vocês veem esse monte de conteúdo exposto aí, nesse monte de informação sobre como criar um conteúdo que engaja, crie listas, coloque 5 palavras-chave e poste tantas vezes no feed, poste 4 stories por dia, se você postar de cabeça para baixo, o engajamento aumenta. Todas essas coisas malucas que a gente vê todos os dias e que fazem a gente enlouquecer e pesam tanto na nossa mente, será que isso é para você? Sabe? É uma coisa que eu me pergunto todo dia, aonde que eu quero chegar, sabe? O que eu estou buscando? Porque eu, sinceramente, eu não sou influenciadora e eu não quero ser. Eu sou fotógrafa e eu gosto de vender ensaios. Eu sou professora e eu amo ensinar. Eu fiz isso a minha vida toda de diversas maneiras. Uma coisa que eu não pretendo fazer definitivamente é viver de conteúdo e de vídeos engraçados e postar minha cara fazendo videozinho porque eu esqueci a tampa na lente e coisas desse tipo. Isso não tem nada a ver comigo, não é o tipo de coisa que eu quero viver de fazer. Então não importa se um vídeo desses vai me trazer 100 mil views de repente. Não é um conteúdo que eu vou conseguir fazer todos os dias, não é um conteúdo que eu vou conseguir fazer todas as semanas, nem todos os meses. Eu não vou ter humor, eu não vou ter paciência e eu não vou gostar de trazer isso para minha rotina, trazer isso para minha vida. Então eu não vou conseguir sustentar essa identidade maluca que eu vou ser obrigada a criar e viver todos os dias. Então, isso é uma das coisas mais importantes que vocês têm que lembrar. Muitas das informações que vocês veem sobre como criar um conteúdo que engaja, como fazer um conteúdo de sucesso, como fazer um conteúdo blá 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 blá, é conteúdo para pessoas que estão lançando produtos. Então o que elas precisam? Elas precisam de um boom de alcance repentino. Elas precisam alcançar o maior número de pessoas muito rápido e por um período curto de tempo. Então elas têm que alcançar aquelas pessoas enquanto elas estão vendendo alguma coisa. Terminou a venda, elas descansam, param um pouco, para depois começar esse processo todo de novo. Nós vendemos produtos que têm continuidade e que, se tudo der certo, vão ter continuidade para o resto das nossas vidas. Então tudo que a gente faz, a gente tem que pensar de uma forma sustentável. Então se eu preciso criar meu conteúdo, ele não pode ser um conteúdo que eu vou colocar uma potência, uma força muito grande para gerar algo que vai ter um grande impacto essa semana, mas semana que vem eu não quero fazer de novo, porque é um saco. E eu não tenho ideia, eu não tenho paciência para criar uma coisa dessa todo dia. Então o que eu sugiro que vocês pensem? Se vocês são fotógrafos, o conteúdo que vocês precisam fazer, ele tem que estar alinhado com o trabalho que vocês fazem. Não adianta vocês perseguirem influenciadores e tentar criar um conteúdo inspirado em influenciadores. Não, porque o influenciador, ele posta 4 vezes por dia, porque aí a pessoa comenta e curte, interage, aí ele ganha mais view e não sei o quê. Gente, guardem isso para vocês.
qual que é a primeira frase que vocês precisam responder quando vocês pensarem em criar um conteúdo? Qual é o efeito que vocês causam na pessoa quando elas veem o seu trabalho pela primeira vez? Essa é a frase mais importante, a pergunta mais importante que vocês têm que responder para começar a gerar conteúdo. Se a resposta for nenhum, você tem um problema, porque você não tem conteúdo para gerar. Porque é a partir dessa resposta que você vai começar a gerar conteúdo. Então, por exemplo, qual que é o impacto que eu causo na pessoa quando ela vê o meu trabalho pela primeira vez? Eu posso causar vários tipos de impacto diferente. Quando é uma pessoa que já tem um estilo um pouco alternativo, ela pode se identificar com muitas das facetas do meu trabalho. Ela pode se identificar com as fotos diferentes, ela pode se identificar com os temas. Então ela vai, que encontrar o lugar dela no mundo, sabe? Porque ela nunca viu alguém que fizesse fotos que são exatamente o estilo que ela queria, sabe? Algo que ela desejou por muito tempo, algo que ela viu um dia, porque são fotos diferentes, que tem os elementos que ela sempre teve vontade de usar e nunca encontrou alguém que fizesse. Ou ela pode ser uma pessoa muito conservadora, que ela vai olhar minha fotografia e vai achar que é estranho. Só que ela acha tão estranho que ela passa a me acompanhar. E aí cabe a mim gerar todos os dias um conteúdo que vai pegar aquela pessoa que acha estranho, que acha feio, que acha esquisito, umas mulheres com as coroas na cabeça, com chifre, com não sei o quê, e começar a educar aquela pessoa para que ela não ache tão estranho assim. Então o que eu faço? Eu começo a postar depoimentos de mulheres contando histórias de por que nós criamos aquele figurino, o que significa usar o chifre, o que significa aquelas cores que ela usou, por que eu uso flores, por que a minha luz é desse jeito. Então ela vai começando a ser inserida no contexto da fotografia que eu faço. Eu não uso chifre para parecer do demônio, por exemplo. Os meus chifres são animalescos, então a gente trabalha com elementos culturais, faunos e coisas relacionadas à natureza. Então isso quebra um pouco aquela coisa do maldoso, do demoníaco, sabe? Então eu tenho argumentos para trabalhar com essas pessoas também. Então, entendeu o que eu quero dizer? Qual é o impacto que seu trabalho causa quando a pessoa vê pela primeira vez? E essa pergunta ela não vale só para quem faz fotos de fantasia. Por exemplo, você faz fotos simples, não tem nenhuma coisa que seja completamente diferente, completamente única. Quando a pessoa olha a sua fotografia, ela já viu outras, porque são lifestyles, são retratos da vida, do dia a dia, de como é a rotina de uma pessoa, por exemplo. Mas o que ela nunca viu? Ela nunca viu alguém que, por exemplo, se dedique tanto a uma pessoa. Por quê? Talvez todos os fotógrafos do mundo se dediquem igualmente, mas eles não mostram, ou não mostram da maneira que você mostra. Por exemplo, você faz um vídeo contando o quanto você se dedicou a uma cliente, porque você levantou cedo, você foi lá e você esperou e você esteve com ela e você conversou e você colheu informações e você ouviu a história dela e você passou o dia e você acompanhou as crianças e você conseguiu pegar o melhor momento porque ela te contou a história da família e não sei o que, e você captou tudo isso. Faz com que você dê a sensação de que o nível de atenção que você deu para aquela pessoa é muito superior ao fotógrafo que simplesmente posta uma foto ali. Então, por mais que aquilo que você faça seja igual ao que todo mundo está fazendo, através de você, ela teve contato com um mundo da fotografia que ela nem sabia que existia, que é esse mundo de profundidade, onde a fotografia não é mais só fotografia, é o estudo, é a pesquisa, é o envolvimento que você tem com o seu cliente, a atenção que você dá para ele, é saber mais sobre as pessoas que você fotografa. Então, o simples fato de você mostrar para a pessoa, para todas as pessoas que estão te acompanhando na sua rede, que você se dedica ao seu cliente mais do que os outros fotógrafos que ela segue, já é um diferencial para o seu trabalho. Então, esse conteúdo é um conteúdo que comunica muito mais com o seu cliente do que um videozinho do TikTok que esqueceu a tampa da lente. Então, é um conteúdo que traz muito mais valor do que ganhar 30 mil views. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, vocês precisam entender a importância dessa pergunta. Qual é o impacto que a sua fotografia causa na pessoa quando ela encontra o seu trabalho pela primeira vez? E a resposta que vocês encontrarem para essa pergunta é o que vai guiar o seu conteúdo, porque tudo que você postar tem que ser pensado em causar esse impacto. Então você postou uma foto, a legenda
tem que ser planejada para trabalhar elementos que fortaleçam esse impacto. Você trabalha com autoestima, então a foto que você postar, a legenda, tem que trabalhar esse impacto todos os dias. Você postou um stories, tem que trabalhar esse impacto todos os dias. A pessoa tem que saber que você cuida disso mais do que outras pessoas. Quando ela entrar no seu perfil, ela muitas vezes não sabe que fotografia trabalha autoestima, porque a gente acha que todo mundo entende tudo de fotografia. Todo mundo já sabe que fotografia é para autoestima. Não, não sabe, gente. Ninguém sabe nada sobre fotografia lá fora da nossa bolha, né? Só a gente que sabe. Só fotógrafo que estuda fotografia. Tem muitas mulheres que nunca tiveram contato e você vai encontrar essas mulheres no seu caminho. Então você dizer para essas mulheres o potencial que a fotografia tem de tratar a autoestima delas é fundamental, é muito importante. Então, falar sobre isso no seu perfil vai ajudar essas mulheres a acordar. Então, qual vai ser o primeiro impacto que você vai causar quando ela encontrar o seu trabalho? Ela vai descobrir um mundo novo, onde um ensaio fotográfico pode ajudar ela a resolver um problema que ela vem lutando há anos. Olha a importância que isso tem na vida de uma pessoa. Então, deixa de ser só fotografia e passa a ser um agente modificador. E você não consegue isso simplesmente postando uma fotinha ali, e ela vai olhar aquela fotinha e vai entender, já sei, se eu fizer um ensaio vai melhorar a minha autoestima. Não, você não mostra isso para ela dessa forma. Você mostra isso para ela gerando um conteúdo que comunique isso. Então, sabe, você não precisa, em primeiro lugar, ganhar mais seguidores. Não, ponto. Você não tem que ganhar mais seguidores. Você não precisa trazer mais pessoas para o seu perfil, distribuir o seu post para mais gente, fazer com que mais pessoas interajam com você. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa acertar o conteúdo que você faz com as pessoas que já veem o seu conteúdo. A gente passa uma guerra todos os dias, tentando trazer mais gente, tentando ganhar mais seguidor, tentando fazer mais gente assistir o nosso conteúdo, quando na verdade a gente está gerando um conteúdo que não ajuda em nada o trabalho que a gente faz. Então, em primeiro lugar, começa a criar um conteúdo legal que tem a ver com o seu trabalho, que fortalece a sua comunicação, que faz com que o seu trabalho tenha mais valor para a pessoa que está olhando para ele, para que o seu trabalho tenha mais sentido e que não seja só foto, para que ele cause um impacto na pessoa no primeiro momento que ela olhe para suas fotos, porque se não causou impacto, ela vai embora e vai para o próximo fotógrafo até que alguém cause um impacto nela. Isso é o mais importante. No momento que alguém causar um impacto naquela pessoa, é aí que ela vai decidir fazer o ensaio, porque alguém causou um impacto nela. Então pode ser você ou pode ser o próximo, mas alguém em algum momento vai causar um impacto nela. Então pensem nisso, gente. Pensem na primeira reação que a pessoa tem quando entra no Instagram de vocês. Ela olhou a foto, o que ela sente? Talvez olhando a foto, seja muito pouco. E tá ok, porque muita gente é iniciante, muita gente não tem um estilo muito forte, ou um estilo muito definido, ou não faz uma foto muito diferente da média, e existe um mercado muito grande de pessoas que não querem fotos muito diferentes. Você não precisa fazer foto diferente para vender, tá? Você não precisa fazer foto muito louca, diferentona, cheia de enfeite e de produção, para conseguir um mercado de clientes. Não tem nada de errado se você quer seguir com fotos básicas, se você quer seguir com fotos com pouca edição. Isso não te impede de se tornar um grande fotógrafo e de fazer fotos lindas, tá? Não precisa fazer fotos iguais às da Dani para conseguir conquistar seu mercado. Não, você pode fazer fotos lifestyles, fotos bem realistas, fotos sem muita edição, fotos bem naturais. E é lindo, tem um mercado imenso para isso. Mas você precisa pensar de que forma você faz com que a pessoa se sinta impactada por essas fotos no momento que ela entra no seu perfil. E você faz isso através do conteúdo que acompanha essas fotos. Se você simplesmente posta uma foto de uma mulher cheirando uma flor e não diz nada a respeito dessa foto, como você espera que alguém se identifique com ela? Sinceramente, com trocentos outros fotógrafos fazendo a mesma coisa por aí. Como você espera que alguém se identifique com aquela foto daquela menina tirando uma flor? Agora, se você conta a história
de que você conversou 2, 3 dias com aquela pessoa, porque era o sonho dela fazer um ensaio naquele lugar, porque a mãe dela conheceu o pai dela ali, e ele deu aquela flor de presente para ela, e aí você passou um tempão conversando e marcando, e tudo aquilo teve muito sentimento, e ela ficou muito feliz quando recebeu aquela foto, porque, sei lá, a mãe dela adorou ver o resultado e não sei o quê, e vocês decidiram juntos por aquilo. Olha como é muito mais profundo, e como as pessoas vão entender a delicadeza que você teve de ouvir a história da pessoa e se preocupar em criar algo que atendesse o desejo dela, sabe? E às vezes não precisa nem ser uma coisa tão grandiosa. O simples fato de você realizar o desejo de alguém, ou o sonho de alguém, ou a vontade de alguém, que era se sentir bonita num ensaio, sabe? Porque a pessoa tinha problemas de autoestima, ela há muito tempo não se sentia bonita, com a pandemia, ficava só em casa, não se cuidava, e pela primeira vez ela decidiu se maquiar para fazer esse ensaio fotográfico, e nós saímos, e depois que o ensaio terminou, ela disse que se sentiu renovada, se sentiu motivada. Isso já é uma história linda, porque muitas pessoas vão se identificar com ela. E contar essa história acompanhada de uma fotografia causa outro impacto. E muitas vezes você não precisa contar a história daquela pessoa, porque isso também é uma invasão de privacidade muitas vezes, talvez ela não te autorize contar essa história, mas você pode contar histórias sobre pessoas. Você pode dizer, olha, muitas das minhas clientes são assim, muitas das minhas clientes contam essas histórias, muitas clientes passam por isso, muitas das minhas clientes vivem dessa maneira, ou eu sou assim, eu vivo assim, eu sou uma pessoa que tive problemas de autoestima, eu fiz autorretratos e me senti assim, ou eu vejo nas minhas clientes eu mesma, porque eu fui assim e eu passei por isso junto com as minhas clientes, porque é a minha história, sabe? Eu conto sempre essa história para as pessoas porque é verdadeira. Quem me conhece antes dos ensaios sabe que eu era uma pessoa completamente diferente. E cada vez que eu vejo uma das minhas clientes passando por esse processo, eu passo por esse processo com elas de novo. Isso para mim é muito importante. Então isso tudo é forma de se conectar com as pessoas e valorizar o seu trabalho também. Então esse é um conteúdo que conecta. Não precisa pôr 5 palavras-chave e postar de cabeça para baixo e 9 da manhã e 4 stories por dia. Esse é um conteúdo que conecta com pessoas que realmente se interessam pelo seu trabalho. Então, gente, vale muito mais a pena vocês se preocuparem com o trabalho de vocês do que se preocuparem em se tornarem influenciadores. Pensem um pouco sobre isso. Vamos conversar mais a respeito. Tirem a carga da obrigação de produzir conteúdo em X quantidades, em X formatos, e se preocupem em produzir conteúdo que tenha profundidade e que se conecte com quem vocês são. Algo que seja viável, que vocês consigam fazer, no ritmo que vocês consigam fazer. Se preocupem em produzir sempre, isso é muito importante. Algo que você consiga dar continuidade. Eu não consigo postar todo dia, mas eu consigo postar uma vez por semana uma coisa bonitinha, uma coisa bem feita. Isso tem muito mais valor do que postar todo dia por uma semana e depois surtar porque estou desesperada, não consigo, porque eu posto todo dia e ninguém vê meu post, eu odeio o Instagram, quero morrer, vou apagar minha conta. Sabe? Posta uma vez por semana sem sobrecarga, sem desespero, mas posta. E é isso, sabe? Tira essa carga, tira esse peso, esse desespero que eu sei que acompanha vocês, essa crise de ansiedade que somos todos nós aqui, essa coisa de ficar olhando números toda hora, quantos likes, quantas curtidas. E usem a rede social para conhecer as pessoas, para conversar, façam perguntas para elas, respondam directs, mandem mensagens agradecendo sempre que a pessoa interage com você, porque é um esforço que as pessoas fazem. Se elas estão sendo legais com você, seja legal com ela de volta. É isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês. E quem quiser, manda direct, vamos conversar melhor sobre isso, tá? Se eu puder ajudar de alguma maneira, é só falar. Beijo pra vocês. Tchau.